Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar dando continuidade à nossa literatura, né? Nós estamos trabalhando no modernismo. A gente vai trabalhar agora a inventividade na prosa rosiana, que tá lá, né, de Guimarães Rosa, que está lá na página 31. A nossa videoaula é a página 31, a página 32 e a página 35, tá? Sobre a inventividade na prosa rosiana de Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa, ele escreveu livros em prosas narrativas, né? Escreveu também algumas poesias, mas o seu foco principal eram as narrativas, né? E o livro dele, assim, de maior grande sucesso, que foi um conjunto de contos, foi o livro Sagarana, e você vai ver que lá no livro de vocês, se vocês abrirem na página 31, vocês vão ver que tem, assim, bastante resumo acerca dessa obra Sagarana, tá? Desse conjunto de contos aí no livro dele, né? Ele escreveu contos, novelas, romances, e esse livro, Sagarana, trouxe uma linguagem bem inovadora dentro da literatura, né? Trouxe, na verdade, a volta da visão regionalista, o que tinha se perdido um pouco na segunda geração. E a terceira geração da prosa, ela vai voltar a essas questões regionalistas, né? Suas narrativas ficaram muito próximas da tradição popular, né, do interior do Brasil, principalmente as questões também folclóricas, né? Usou muito o território de Minas Gerais, de Goiás e da Bahia para poder compor os seus textos, e também trouxe a visão sertaneja, o povo esquecido, nas narrativas, principalmente nas narrativas da segunda geração, que na primeira geração a gente vai ver que ele trabalhava muito essas questões. Agora, na terceira geração, com Guimarães Rosa, ele vai fazer essa mesma abordagem, vai trazer de volta esses personagens regionalistas, né, como sertanejo, caipira, né, dentro dos contextos que fossem necessários, né? As narrativas dele trazem duas perspectivas, uma de ordem tradicional e a outra de ordem moderna. A de ordem tradicional com grupos sociais mais antigos e os comportamentos deles. E o moderno com personagens mais modernos, fazendo parte mesmo da modernidade, né? Isso para melhor a pessoa poder compreender como que era a realidade da época, como que era a questão da modernidade na época. Nessas perspectivas, né, vou integrar algumas variações linguísticas. É a variação geográfica, né, de variar de região para região a língua, a histórica, né, o uso de termos antigos que caíram em desuso, a linguagem mais social, que vai variar de comunidade para comunidade, grupo para grupo, e as situacionais, que é aquela, dependendo da situação, eu uso por exemplo, vamos pegar o português, eu uso o português culto, né? Se eu ficar de frente a um juiz, eu uso uma linguagem, mas com o meu amigo do dia a dia, eu vou usar outra. Então, essa é uma linguagem situacional, tá? Guimarães Rosa também trouxe para sua prosa o chamado neologismo, que são palavras novas, né? Ditos populares, inversões, ao longo do seu texto, né? O início do romance de Guimarães Rosa foi Grande Sertão Veredas. Inclusive, a gente tem uma série que já passou na Globo sobre esse Grande Sertões Veredas, né? Que ele vai contar a história de Reobaldo, né? Um jagunço e um fazendeiro. É contada por um narrador que parece ser da cidade, esse narrador, né? E eles vão traçar esse Grande Sertão Veredas. As veredas são os caminhos, né, da andança que o Reobaldo faz pelo sertão, né? Guimarães Rosa andou muito pelo sertão para poder escrever essa narrativa dele. Tá bom, pessoal? Sobre a prosa intimista do pós-guerra, a gente vai ter Clarice Lispector como uma escritora, assim, bem intimista, bem top de linha, né? Também depois é bom que vocês leiam a biografia dela para vocês conhecerem um pouco mais. Ela é intimista mesmo, né? Mais introspectiva, e ela vai retratar muito o psicológico dos personagens, muito a área mental, né? Então, a prosa intimista, ela foi uma das fortes tendências dessa terceira geração, né? Essa prosa intimista vai retratar o estilo literário em que as emoções e os sentimentos dos personagens, né? Dos personagens que estão envolvidos na obra, eles vão ser bem refletidos na escrita dela. As características psicológicas, elas ficam mais claras, elas são mais valorizadas,
né? Tem escritores também que vão escrever na prosa literária. Além de Clarice Lispector, a gente vai ter outros escritores, como Luiz Cardoso, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos. Você vai perceber que dentro dessa escrita intimista, a gente vai ter menos diálogo e mais a fala do narrador, no caso, trabalhando a questão mais psicológica de cada personagem, né? Clarice Lispector, ela escreve também, né, essa prosa intimista, com essa forte presença psicológica, como eu falei com vocês. Uma das marcas dessa prosa dela é o monólogo interior, né? Que na verdade é o próprio eu quem fala, né? Ele não fica dialogando muito com o outro, é o eu, o personagem se colocando, se apresentando para o leitor, né? E por vezes ele vai fazer também um flashback. Ele próprio faz um flashback, uma ideia passada, ele volta ao passado e vem ao presente. Vai revelar as suas emoções, né, os seus sentimentos, né? Então isso é bem interessante na hora de você ler uma obra de Clarice Lispector, tá? E é interessante que antes a gente percebeu que não havia uma ordem cronológica. Nesse a gente vai perceber a presença dessa ordem, tá? Nos textos de Clarice Lispector vai se misturar felicidade, medo, realidade e imaginação. São sempre duas coisas que caminham ao longo do texto da produção literária de Clarice Lispector. Alguns elementos que se relacionam com os personagens de Clarice Lispector, a gente tem a descoberta do novo, né? Traz sempre um novo para dentro da produção textual. Uma coisa chamada epifania, ou epifania, que é uma iluminação, é um insight, né? Que aparece, que tira o personagem da passividade e leva ele a uma ação, né? Clarice Lispector vai publicar mais de 20 obras, né? E interessante que os bichos, os animais, eles têm um papel muito importante na sua obra também, que ele vai refletir, na verdade, fazer a gente refletir sobre alguns aspectos do ser humano, né? Uma das obras dela com a literatura infantil, que trabalha com bichos que eu gosto muito, é chamada A Vida Íntima de Laura. Laura é uma galinha, né? Então, ela conta toda a trajetória de Laura ali naquele quintal. Desculpa. Faz toda uma reflexão psicológica acerca daquela galinha, que você pode trazer isso aí para a realidade humana. Então, faz essa reflexão. Então, a gente trabalhou com essas duas vertentes aí da literatura do terceiro período, da prosa, né? Da modernidade, né? A terceira parte dela aí, né? Com Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E depois a gente vai conhecendo outros autores. Tá bom, crianças? Um beijo, até daqui a pouco, no Meet. Tchau, tchau.